a gente toca aqui, porque tem algumas coisas até do que a gente falou sobre o Maurício comentou aí, que eu acho que vão entrar aqui na hora da terapêutica, porque esses são os momentos que a gente tem algumas dúvidas também. Você fez o diagnóstico clínico de síndrome do intestino irritável. O primeiro passo, e que a gente esquece com muita frequência, é explicar o que que é a doença. Ele está ali, não, ele não está preocupado com aquela dor, ou com aquela diarreia, ou com o intestino não funcionar bem. Ele está preocupado que o vizinho dele teve um câncer e tinha tal da distensão, ou tinha tal da dor, ou tinha tal, e ninguém viu. Quando a Ana Maria Braga falou alguns sintomas de doença funcional que ela tinha, depois disse que ela tinha câncer, foi uma chuva de exames de colonoscopia, entendeu? Por quê? Porque não viram que ela tinha doença. Na verdade, é aquela história, qualquer um pode ter câncer de cólon com ou sem doença funcional, não tem uma relação, antes pelo contrário, é quase protetora, porque você acaba fazendo mais exames em quem tem doença funcional. Então, explicar para o paciente o que que é a doença, que existe realmente uma razão para ele sentir tudo que ele tem. Não é incomum que às vezes a mulher olha para o marido, está vendo? Eu não te falei que aquilo que eu tenho é real. Explicar que aquela dor existe realmente, que aquilo pode ser quantificado, que faz parte de um processo de sensibilidade, que é uma alteração da motilidade, que tem vários fatores. Eu acho que isso é importante. Tem pacientes que ficam tranquilos com isso. Dizer, então é só isso, então quer dizer que essa minha má digestão, esses meus gases e tal, não, doutor, não quero tomar remédio, não. Só quero saber se era alguma coisa séria. E você pode tranquilizar e esse paciente volta para a atenção primária sem problema nenhum. Quando esse paciente não fica satisfeito, ou então os sintomas são mais intensos, um segundo passo que a gente também às vezes esquece é saber por que que os sintomas estão vindo. Então, ele tem realmente uma dieta, que é uma dieta muito complicada, é um cara que bebe ou que come uma quantidade de pizza todo dia, ou toma uma quantidade grande de coisas que podem ser desencadeadores daqueles sintomas. Ele é um cara que tem um estilo de vida muito ruim, entendeu? Ele é um cara muito estressado, muito tenso, está numa relação pessoal muito ruim, seja no trabalho, seja em casa. Ele faz atividade física, porque você pode propor atividade física, mudança de dieta, técnicas de relaxamento funcionam muito bem, a gente vai ver que isso lá no final, isso ajuda muito, e até mesmo alguns probióticos, né? Eu vou ouvir a opinião de vocês em relação a probióticos, vai fazer alguns comentários em relação a isso, mas esse primeiro approach na doença, eu vejo que o pessoal faz pouco. As pessoas chegam, já fazem o diagnóstico, às vezes, de síndrome do intestino irritável, pede mais exame do que precisa e já sai prescrevendo, e o paciente sai com as mesmas dúvidas que ele chegou, né? Então, às vezes, só de você mudar ter essa proposta de mudança, você já tem a melhora. Se você melhorar, ótimo. Se não melhorar, aí que eu pergunto, qual é o momento de mandá-lo para nutricionista? Qual é o momento de considerar dietas específicas? É dieta baixa em glúten, é dieta low FODMAP, é dieta específica, não come o que eu não pode, não come o que te faz mal. Você manda para nutricionista, você faz teste de algum tipo para saber de intolerâncias alimentares, você faz teste genético, agora chamada nutrogenética. Esse é o momento importante porque a gente não começou as drogas. A gente explicou para o paciente o que é o doente, a gente entendeu um pouco mais a questão emocional dele, o pessoal dele, né, para a gente saber até se é o momento de encaminhá-lo talvez para uma psicoterapia e tal. Mas vocês usam sempre de uma nutricionista, você já parte, por exemplo, para o low FODMAP, ou você tenta reduzir alguma coisa, porque veja, Maurício, você que é um cara que faz muito teste respiratório, estava vendo ali quando imaginar que seja uma intolerância alimentar e quando imaginar que seja uma síndrome do intestino irritável. A resposta era relativamente simples. Você tira o alimento que faz mal, se não melhorar 100%, é sinal de que não era apenas a intolerância alimentar. Aí a pergunta é, por que que a prevalência de doenças, de intolerâncias alimentares é maior em quem tem síndrome do intestino irritável? Não é exatamente maior, ela é mais perceptível. Você imagina que você tem uma sensibilidade maior do tubo digestivo, uma motilidade acelerada ou reduzida, e você tem um grau de intolerância mesmo que baixa. Isso é muito mais perceptível para o paciente que tem um aumento de sensibilidade do que para uma outra pessoa que não tem. Quantos de nós já não comeram mais bobagens, tal, ficaram cheios de gases e aquilo não incomodou absolutamente nada? Mas para quem tem doença funcional, aquilo é perceptível. Imagina você vestindo uma camiseta normal
e você vestindo a mesma camiseta, ou seja, o mesmo estímulo, diante de um dia que você passou, esqueceu o protetor e ficou embaixo do sol, e aí aquela camisa passa a incomodar. Não é o estímulo que incomoda, na verdade, é a percepção disso. Então, talvez começando pelo Maurício, aí, pelo fato de trabalhar muito com intolerância, quando é que você orienta a sua dieta para o seu doente com síndrome do intestino irritável? Quando é que você manda para low FODMAP? Você manda diminuir alguma coisa? Você pede sempre teste respiratório? O que você faz ainda nesse primeiro approach desses pacientes? Professor, o que eu penso é o seguinte: eu acho que a gente está chegando a um consenso frente a isso, tá? Não existe pacote que a gente possa aplicar globalmente nesses pacientes. A dieta tem que ser sempre personalizada. Entretanto, há dietas específicas empacotadas que vai servir para um subtipo de paciente. A gente teve no último congresso da FBG com o ZUI, e aí mostrando que existia um grupo, o nosso colega, mostrando que existia um grupo que se beneficiava da dieta FODMAP. Esse grupo, em geral, tá? Ele tem os testes positivos para intolerância alimentar, especialmente, no mínimo, frutose e lactose positivo. Isso aí é um grupo que melhor responde ao FODMAP. Agora, tem trabalhos mostrando, inclusive recentemente, por exemplo, dieta do Mediterrâneo versus FODMAP com a mesma resposta. Dietas padrão para intestino irritável que a gente aplicava antes de surgir o FODMAP, com diminuir lactose, né, alimentos gordurosos, etc., ser semelhante ao FODMAP. Mas eu acho que o mais básico de tudo é a orientação de acordo, num primeiro momento, de acordo com o que o paciente demonstra, né, num diário alimentar ou numa anamnese, sabe? Eu acho que isso aí realmente direciona, sim, e colabora bastante. Agora, eu acho que os casos que são refratários, tá? Que a gente sabe que a grande maioria dos pacientes tem sintomas leves, né, apesar de semanais. Esses pacientes, especialmente, eles vão precisar da nutricionista. Eu não acredito que são todos que vão se adaptar, né? No mesmo jeito que a gente tem pacientes psiquiátricos que não suportam a terapia com psicólogo, a gente tem pacientes funcionais que não conseguem se submeter às propostas da intervenção nutricional, né? Especialmente aquelas mais restritivas. Então, a gente pode, sim, peneirar, reservar os casos moderados e mais acentuados, que, com certeza, eles vão, de uma forma, na sua maioria, se beneficiar aí com uma intervenção nutricional específica. Sabe? É isso que eu penso. Carlinhos, alguma observação? Peço só que seja mais ou menos Então, breve, porque a gente ainda tem uma gama de tratamentos para a gente falar. sim, Mais algum comentário do grupo, não? sim. Então, pegando o gancho aqui, professor, do Marcos Becker, perguntando como diferenciar uma desbiose da síndrome do intestino irritável, que eu acho que vem a calhar com tudo isso, né, que nós conversamos, que era exatamente o comentário que eu queria fazer. Que assim, e que o Zui fez muito bem, né? Cada vez mais conversar mais, entender e enxergar melhor o paciente de forma individualizada, o caminho da doença funcional vai nesse sentido, e menos exames diagnósticos ou exames diagnósticos mais personalizados, mais bem direcionados para se aproveitar ao máximo essa ferramenta, o que a ferramenta diagnóstica pode te trazer. Porque às vezes se sobrepõe, né? Como a doença do refluxo diagnosticada, que apresenta um componente de hipersensibilidade, a mesma coisa, né? Uma intolerância que acaba sendo mais sintomática, como você já comentou anteriormente, perceptível maior num paciente que é mais hipervigilante, num paciente que é mais sensível, aquela intolerância que às vezes não é tão intensa assim, vai ser muito mais incômoda, né? Então, Exato. isso aí eu acho que é o caminho, né? Vamos assim dizer, não existe uma fórmula de como diferenciar, né, especificamente.
Até definir desbiose não é uma coisa das mais simples, mas a gente vai conversar um pouquinho disso quando a gente for falar do tratamento de antibiótico. Então, o que saiu publicado em relação a essa primeira etapa? Veja, isso é uma primeira etapa do tratamento. É que saiu uma publicação de 2021 do Black falando a eficácia do Low FODMAP, e ele avaliou 944 pacientes e viu que realmente a dieta baixa em FODMAP ela tem uma melhora global, tanto da dor, da distensão e da alteração do ritmo intestinal. Então, indiscutivelmente, ela ganhou uma certa importância, uma dieta australiana, mas extremamente restritiva. E o comentário que foi sobre essa publicação de 2021 é que ela envolvia apenas centros secundários ou terciários, e ainda não havia os efeitos da reintrodução do FODMAP. O FODMAP, eu não sei, eu vou mostrar já, mas é uma dieta que você usa para um diagnóstico, depois você tem uma fase que você restaura o que não faz mal, porque senão é uma dieta que desnutre o paciente, além de ser quase impossível de você seguir. Então, logo depois, em 2022, Carbone produziu o estudo Domino, que avaliou o efeito da dieta comparando com o brometo de otilônio, que é um antiespasmódico, na atenção primária, não mais na atenção secundária ou terciária, ou seja, não eram aqueles casos mais graves. E ele viu que a resposta do FODMAP era uma boa resposta. Então, será que é hora da gente considerar FODMAP para todo mundo? Nessa linha, o ano passado, o William Che, que é esse cara que eu falei que eu tenho uma simpatia muito grande, publicou o grupo do AGA, dizendo exatamente qual é o papel da dieta na síndrome do intestino irritável, opinião de pessoas experientes. Então, para quem que você deve indicar a dieta? Para quem que você tem que fazer restrição alimentar? Para aqueles pacientes que têm sintomas relacionados à dieta, ou seja, aquele cara que tem diarreia quando está estressado, ou tem diarreia quando não tem nenhuma dor e diarreia, sem nenhuma relação com dieta, provavelmente não vai estar estimulado em alterar a dieta. Então, além de ter o sintoma relacionado, ele tem que estar motivado para fazer essas mudanças, né? Ele considera que a fibra solúvel nesse grupo de dietas tem um papel interessante, mas não a fibra insolúvel, que até ela pode agravar os sintomas, especialmente distensão. Ele comenta que a restrição alimentar, qualquer que seja ela, deve ser feita por um tempo limitado a princípio, mais como um diagnóstico do que propriamente com um tratamento definitivo. A gente sabe que a dieta de glúten, grandes tenistas falando que o sucesso dele se deve ao fato dele fazer dieta sem glúten, que glúten é a pior coisa que tem, qualquer nutricionista vai lá e tira a lactose e glúten. Os resultados são bastante controversos, mas, indiscutivelmente, a dieta baixa em FODMAP é a mais estudada. Então, aquilo que eu comentei com vocês, como é que você considera? Eu, particularmente, gosto de seguir isso com uma nutricionista, que eu acho a paciência delas um pouco maior que a nossa. Você considera naqueles pacientes que estão motivados, né, aqueles que têm a capacidade de seguir, e faz isso uma restrição dos alimentos baixos em FODMAP por 4, 6 semanas. É o período que a gente chama de diagnóstico. E se ele não beneficiou em nada, você vai para outro tratamento. Mas se ele diz, nossa, melhorei muito, então você entra uma outra fase de 6 a 10 semanas, que você vai reintroduzindo cada um dos grupos até ver qual é o grupo que esse paciente realmente tem a sua intolerância, ou tem o seu desencadeado sintomas. Vejo, a palavra intolerância talvez não seja ideal, porque você tem mecanismos que são basicamente intolerância, outros que são mecanismos imunológicos e outros que são tipicamente alérgicos, entendeu? O Nicholas Staley defende um pouco isso, especialmente na dispepsia funcional. Então, a gente não sabe ainda, mas existe uma relação entre os sintomas e o alimento. E o FODMAP vem para ajudar a gente um pouco. Nós gostaríamos de ter marcadores ou coisas que dissessem para a gente, afinal, qual é a sua intolerância. E o Guideline britânico de 2021 e a FBG já reforçaram com posicionamento oficial que a eliminação de dieta baseada nos anticorpos do tipo IgG não são recomendados para a síndrome do intestino irritável. Isso é um teste caro que vem sendo utilizado especialmente pelas nutricionistas e isso não tem uma finalidade, isso não tem função. O que acontece
no nosso IgG, o que acontece no sangue, eventualmente na pele, de alergias e tal, não é o que acontece no tubo digestivo. Então, você faz restrições desnecessárias ou deixa de restringir coisas importantes. Isso é importante porque é um certo modismo, né? E o papel, talvez, agora eu gostaria de ouvir a opinião depois do Vitório e do Fábio também, que trabalham bastante com isso, que é o papel dos probióticos para tratar a síndrome do intestino irritável. Nesse primeiro momento que eu estou considerando orientação, que eu estou considerando dieta, mudança de estilo de vida, eu deveria considerar ou não o probiótico? Você tem uma network meta-análise, avaliou tudo que tinha publicado para a síndrome do intestino irritável, viu que o lactobacillus ele seria mais efetivo no alívio dos sintomas e que provavelmente o bifidobactério e o bacillus também teriam alguma importância, todos eles também junto com o low FODMAP como sendo um papel importante. Né? Embora esse assunto, por que eu queria a opinião de vocês? Porque esse assunto continua controverso. Todos nós sabemos que a sociedade americana, seja o American College, seja o AGA, eles são mais restritivos, então eles recomendam contra o probiótico para o tratamento da síndrome do intestino irritável, mas a sociedade britânica, que é um pouco mais flexível, diz que pode ter um papel no tratamento dos sintomas abdominais, a dor, talvez até a distensão, mas que eles não têm uma cepa específica ainda para recomendar e que o nível de evidência é fraco. Eu te diria que talvez considerar naqueles pacientes que têm distensão associada com síndrome do intestino irritável, talvez aqueles que têm a síndrome do intestino irritável pós-infecciosa, que é em torno de 10% dos pacientes. O que vocês me dizem? Qual é o critério? Vocês usam probiótico, testa probiótico, por quanto tempo, que tipo? Como é que vocês conduzem isso nesse momento? Ou deixam para conduzir isso posteriormente? Vitório, quer comentar alguma coisa? Depois eu complemento. Agora, bom, probiótico, ele é uma terapêutica bastante interessante, mas nós estamos sofrendo um pouco de modismo, né? Existe aí uma abordagem de você fazer misturas e tanto de alguns lactobacilos, todos esses daí, mas nem todos os trabalhos têm o mesmo grupo, como falou sugeriu, né, a Organização Mundial de Gastroenterologia, que deve ser feito trabalhos em humanos, sempre com a mesma cepa ou as mesmas cepas, com as mesmas quantidades, e deve, como qualquer trabalho científico, você ter a reprodução. É difícil de você falar qual seria o melhor, porque existem muitos trabalhos isolados. Entretanto, existe um racional bastante interessante, principalmente no lactobacillus, mas também no bifidobactério, que são os dois gêneros mais simbiontes para a gente, e principalmente o lactobacillus, que é do grupo do ácido lático. Eles têm tanto alfa-galactosidase quanto beta-galactosidase. Então, uma série de carboidratos acabam tendo uma digestão ainda no intestino delgado, diminuindo os sintomas, mas ainda precisa de mais trabalhos. Eu não entraria logo, como não entro logo no início, mas na dependência de resposta, sim. É uma opção a ser dada, mas ainda não tenho estudo de recomendação qual que é a melhor. Tá, eu fiz essa pergunta para o Drosman, o Vitório, e ele falou, eu falei, como é que é seu critério? Ele falou, eu uso o critério, aquele que parece mais interessante. Eu falei, mas e aí? Ele falou, uso 30 dias, funcionou, mantenho, não funcionou, corto. Eu falei, bom, se o Drosman fala isso, eu posso fazer a mesma coisa. Fala lá, Fábio, e você? Eu iria falar isso para ti. Até uma das aulas do DDW falou sobre isso, que é muito do estado da arte. O paciente da intestino irritável é o estado da arte. E quando você falou lá no início, talvez o principal fator, que é o principal
elemento e o principal fator diagnóstico é o médico, é o ouvir, é o interagir, saber que aquele paciente pode se beneficiar ou por um efeito placebo, ou por um efeito terapêutico. Sim. O que eu utilizo mais é aquele paciente que tem dor, que tem um processo mais diarreico, que tem uma leve distensão abdominal, utilizo também 30 a 60 dias, observo, teve uma resposta, o paciente trouxe que ele teve uma resposta clínica, porque a gente tem que saber o quanto de pacientes que nós vamos tratar para ter um benefício. Nem todos vão se beneficiar. Mas aí, aquele paciente especificamente que tem esse benefício, que possa, a mesma coisa da dieta, que vai ser orientado pela nutricionista e que tenha não uma low food map, mas uma dieta orientada de acordo com o seu calendário alimentar, eu acho que esse é um paciente que pode ser beneficiado e um escalonamento gradativo. Então, eu utilizo, sim, essas duas cepas, buscando justamente essa interface entre o eixo, cérebro, intestino e microbiota. Eu acho que muitos trabalhos virão pela frente, e aí talvez nós vamos modular ao mesmo tempo a microbiota, o intestino, com os antiespasmódicos, medicações para isso, e principalmente com os neuromoduladores, e também modular o cérebro. Essa vai ser a grande chave. Mas vamos lá, vamos seguir, tem muita coisa pela A frente. impressão que sim. Isso, vou agilizar um pouco aqui, porque o tempo voa. Então, se isso falha, passamos a primeira fase, você passa a fazer o famoso tratamento baseado nos sintomas, e você tem 3 sintomas principais: a dor, a constipação e a diarreia. Eu diria que faltou um quarto quadradinho aqui, que seriam os gases, mas isso daí vai ser um outro assunto. De qualquer forma, na dor abdominal, você tem nessa segunda etapa o uso de antiespasmódicos, tá? Esse é o guideline britânico que eu estou apresentando para vocês, porque eu acho mais interessante o britânico do que o do AGA, porque o AGA coloca a constipação e diarreia só, então ele bota a dor e tratamento do ritmo intestinal no mesmo pacote, acho que não fica tão didático. Para dor abdominal, você tem 2 steps, né? Você tem o antiespasmódico, e se isso falha, você vai para neuromodulador, né? Os neuromoduladores de ação central, você tem os tricíclicos, os inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina. O que a gente tem para isso? Os antiespasmódicos, uma meta-análise de 2008 de Alexander Ford, que é um cara que faz muita meta-análise, já mostrava que tanto fibra como espasmódico tinha algum papel. Só que o antiespasmódico não tem muito nos Estados Unidos, eles não têm os antiespasmódicos que nós temos aqui. Então, todo o guideline que saía dos Estados Unidos não falava do antiespasmódico. No ano de 2017, Claver publicou, que é o do grupo do Ian Tak, publicou que um trabalho interessante com 883 pacientes com otilônio, com intention to treat, você tinha diminuição da intensidade da dor, diminuição da frequência da dor e diminuição do inchaço. 3 sintomas muito importantes que a gente tem na síndrome do intestino irritável. E vejam que, curiosamente, aqui a letra está pequena, mas esse primeiro número, onde a curva começa a realmente fazer diferença, são 5 semanas. Então, às vezes, insistir um pouco no paciente e persistir o tratamento, ele seria interessante. Veja que o N aqui, o P, é menor do que 0,07. Então, ele não mostra uma diferença, mas, na prática nossa, eu vejo que há uma melhora na consistência das fezes. E quando a dor é o que predomina, o antiespasmódico, às vezes, isoladamente, já é o suficiente para a gente resolver o problema do paciente nesse primeiro momento. E esse último guideline da AGA sugeriu a favor do uso dos antiespasmódicos, isso só mais recentemente, mas veja que nos Estados Unidos eles só têm diciclomina, iosina e metapiperita. Eles não têm os antiespasmódicos como otilônio, pinavério, ou a trimembutina e mebeverina que nós temos aqui, entendeu? Então, a gente tem assim, uma fartura maior de antiespasmódicos. Mas talvez a nossa maior dúvida é quando ele não responde ao antiespasmódico, eu vou para neuromodulador. Curiosamente, eu vejo que isso era um problema nos estudantes britânicos e é um problema nos médicos brasileiros. A gente tem uma restrição muito grande. Você tem, quando você insufla o balão e você vai ver os eixos, todos os eixos aferentes e as respostas eferentes, você vai ver que você tem vários níveis de bloqueio onde você consegue diminuir o estímulo de dor.
né, você melhora. E que tipo de neuromodulador eu devo usar? Essa é uma grande dúvida, e esse trabalho foi uma publicação do Drossman, que é do grupo de 2018, é uma publicação. O Drossman, não sei se vocês sabem, mas ele é psiquiatra, então ele é um cara que entende muito dessa área. Então, você tem os inibidores de recaptação apenas de serotonina, você tem os tricíclicos, você tem os tetracíclicos e você tem os inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina. Desses 4 grupos, a primeira linha que geralmente a gente usa são os inibidores tricíclicos, especialmente a amitriptilina. Mas nesse grupo você ainda tem a nortriptilina, você tem imipramina, você tem dizipramina. E você tem um outro grupo que está borderline como primeira linha de tratamento, que são aqueles pacientes com inibidores de captação de serotonina e norepinefrina, especialmente a duloxetina, que a gente usa com alguma frequência, ou a venlafaxina. Se os sintomas desse paciente com síndrome do intestino irritável vêm acompanhado de outros sintomas, então, por exemplo, se você tem um paciente com ansiedade, depressão, fobia, talvez seja melhor você começar com fluoxetina ou sertralina, citalopram, por exemplo. Se você tem um paciente que tem problemas de sono, ou se ele tem problemas, por exemplo, de náusea está muito relacionada à dispepsia funcional, mirtazapina seria talvez uma melhor opção. Claro que esses pacientes podem não responder, e a partir daí você vai para um segundo estágio. Então, você tem, por exemplo, pacientes que têm dispepsia, quando não responde a mirtazapina, que é o tetracíclico, você pode fazer o tratamento com buspirona, que é um Ancitec, que tem uma boa resposta também. Você tem alguns ligantes delta, especialmente para essa área de esôfago, como gabapentina, pregabalina, funcionam bem. Se tem ansiedade, fobia, você fazer também os inibidores de recaptação de serotonina. Você tem alguns antipsicóticos atípicos, como quetiapina, olanzapina, por exemplo, e tem a bupropiona para aqueles pacientes que associam a síndrome do intestino irritável uma sensação de fadiga, fibromialgia, alteração do sono. E você tem alguns tratamentos psicológicos que a gente vai conversar mais no finalzinho, nos resistentes, e a AGA publicou umas dicas de como prescrever neuromodulador, e essas dicas são interessantes. A gente gosta muito da amitriptilina para o paciente com síndrome do intestino irritável na forma diarreica, porque ele prende o intestino. Só que se você tiver a forma constipativa e o cara tem dor, a desipramina ou a nortriptilina, por exemplo, são muito mais interessantes, porque você tem menos efeito anticolinérgico e menor constipação, né? Você tem uma alternativa aos tricíclicos, que são exatamente os inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina, como a duloxetina. Ele também não tem ação, ele dá menos constipação e ele é menos sedativo. Você pega um paciente que é ativo, que faz, por exemplo, um motorista de ônibus, que tem síndrome do intestino irritável, imagina o quanto que esse cara não tem de comprometimento, e você faz uma amitriptilina, por exemplo, você pode trazer sonolência, que é um problema para ele. Então, a duloxetina é interessante. Sempre começa a doses baixas, tá? De 10 a 25 miligramas, vai aumentando 10 miligramas por semana, e a gente sabe que pode ter de 6 a 8 semanas para efeito. Isso é importante que você diga para o paciente. E você sempre deve tentar colocar na dose mais baixa, vai aumentando até a dose mais baixa e mais eficaz tolerada para aquele paciente. Veja aqui, o estudo com os tricíclicos mostrando melhora global dos sintomas e melhora da dor, mas uma diferença importante entre o tricíclico inibidor de recaptação de serotonina e norepinefrina, que é o tempo de trânsito intestinal. Enquanto você tem o alongamento, o prolongamento do tempo de trânsito intestinal, ou seja, que leva à constipação no tricíclico, você tem o oposto quando você tem os pacientes quando estão utilizando os inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina. Então, a AGA sugere a favor do uso dos tricíclicos, mas ela sugere contra o uso de inibidores de recaptação, não porque eles não funcionam, mas porque eles acham que não tem estudo suficiente para isso. Nesse ponto, o American College sugeriu também a favor dos inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina, mas disse que para
desculpe, para os inibidores de captação de serotonina, mas para aqueles de serotonina e norepinefrina ainda teriam poucos estudos. Mas a verdade é que, dentro daquele quadro que a gente mostrou, você tem uma gama de neuromoduladores que podem funcionar dependendo dos sintomas e dos sintomas associados, especialmente, que esses pacientes tenham. Saindo do campo de dor e indo para a primeira alteração do ritmo intestinal, você tem o paciente com diarreia. Classicamente, você tem a loperamida e você tem outras opções se a loperamida falhar, né? Porque você melhorou a dor, mas não obrigatoriamente aumentou o ritmo intestinal. Antiespasmódicos ajudam, neuromoduladores, certamente como o tricíclico, vai melhorar, mas muitas vezes ele mantém um quadro diarreico que é bastante limitante para ele. Então, loperamida é uma opção. Mas pense o seguinte, quando você prescreve loperamida e esse paciente prende o intestino, lembra que a dor costuma melhorar quando ele evacua. Então, você tem que achar uma dose de loperamida baixa e ir aumentando progressivamente, sem que aquilo crie o medo da loperamida, entendeu? Então, a loperamida, na verdade, é uma droga muito antiga, como a gente vai ver. Aqui, o pessoal do AGA, as drogas atualizadas, né, para síndrome do intestino irritável da forma diarreica, vão ter os antiespasmódicos, os tricíclicos, os inibidores de recaptação de serotonina, mas você tem também a loperamida e a rifaximida que fazem bastante sucesso. A loperamida é uma droga cujos estudos são de 1987, eu não era nem formado nessa época ainda, mas com melhora da consistência da dor e da urgência, e aqui um outro estudo. São esses dois estudos que validaram, isso já foi suficiente para a AGA sugerir sempre a favor da loperamida. É uma droga bastante segura e com poucos efeitos adversos. Então, você pode usar com certa segurança, só fique cuidado que alguns pacientes tomam um comprimido de loperamida e ficam presos durante alguns dias e a dor pode ser um problema. Reforçando um pouco a ideia do que nós conversamos naquele primeiro momento em relação a probióticos, em relação a desbiose, como a Carlinha falou, a gente tem um papel de um antibiótico não absorvido, como a rifaximina, que está indicado para a síndrome do intestino irritável na sua forma diarreica, né? O problema é que ele tem um custo elevado e as pessoas criticavam muito que, embora ele melhorasse os sintomas todos, são 15 dias de tratamento. O que me adianta isso para uma doença que está durando 10 anos ou 20 anos? Será que eu vou resolver? Então, esse trabalho foi interessante, publicado pelo Alexander Lembo em 2016, um pouco mais antigo, mas mostrou que aqueles pacientes que tomam rifaximina respondem em torno de 44%. É uma boa taxa de resposta. E você veja que 36% desses que responderam, eles não tiveram recidiva. Então, pelo menos em 18 meses, que é um prazo bastante longo. Então, você observa esses pacientes. Mas daqueles que tiveram recidiva, mas responderam, mas recidivaram, ele fez o segundo curso de rifaximina por 15 dias, 3 comprimidos por dia, e depois, dependendo dos sintomas, ele repetia uma terceira vez, um terceiro tratamento com rifaximina contra um grupo com placebo, mostrando melhora dos sintomas, sempre a melhora dos sintomas, sempre no grupo que tomou rifaximina, mesmo no terceiro tratamento, né? Na verdade, aqui já é o terceiro, porque é o segundo retratamento, uma melhora dos sintomas. Então, a rifaximina tem uma resposta razoável, especialmente no melhora da dor, embora no estudo inicial ele tenha mostrado que melhora também a consistência e um pouco da distensão ou inchaço abdominais. Nesse estudo, o Dr. Alexandre Lembo não mostrou isso. Mas você pode lançar mão dela, já tem isso no Brasil, e pode ser repetida pelo menos 2 vezes. Isso é especialmente interessante quando você tem uma suspeita de supercrescimento bacteriano. De vez em quando a gente vai se ver diante disso. A AGA sugere a favor da rifaximina. Tem um remédio que nós não temos no Brasil, que fez sucesso. Eu estava em 2020, se eu não me engano, no DDW, lá em São Diego, e teve uma festa gigantesca, com cascatas de camarão, com banda Earth, Wind and Fire, que na época ali o pessoal mais antigo sabe que banda é essa, tocava aquelas músicas de sucesso para lançar o Alozentron pelo grupo da Glaxo. Havia uma melhora global, era a primeira droga que fazia uma proposta de melhora global da síndrome do intestino irritável na sua forma diarreica, uma melhora de 60%, contra 37% do placebo. Melhorava a dor, melhorava desconforto, melhorava a diarreia, mas evoluiu com colite isquêmica em raros casos.
e isso houve uma comoção muito grande, colite isquêmica mesmo, né? Isquemia mesentérica, né? Não é aquela colite isquêmica mais superficial, mas isquemia mesentérica. E aí a Glaxo tirou do mercado, mas você veja que coisa curiosa. Os usuários do Alozetron, que já estava fazendo muito sucesso nessa população de pacientes com síndrome do intestino irritável na forma de Raynaud, que entraram na justiça americana pedindo o direito de receber a medicação e receberam a medicação. A Glaxo não tinha mais o interesse disso, como a indústria farmacêutica às vezes fica preocupada, especialmente em efeitos adversos graves, mas é uma droga bem interessante. Aqui no Brasil, o que eu costumo usar, o que é o Alozetron? Ele é um bloqueador do receptor 5-HT3, do mesmo jeito que você melhora a motilidade com agonistas do 5-HT4 da serotonina, você bloqueia quando você bloqueia o 5-HT3. E o que acontece? Você passa a ter uma diminuição do ritmo intestinal. Aqui, a gente tem a ondansetrona, famoso Vonal, Nalzedron e tantos outros nomes comerciais, que também fazem bloqueio do receptor 5-HT3 da serotonina, só que são muito mais famosos no uso da náusea. Eu tenho utilizado essa medicação com um certo sucesso para esses pacientes que fazem diarreia, com melhora da consistência, da urgência e da frequência. Então, veja aqui um trabalho publicado por Garzek em 2014, mostrando que os pacientes que tinham isso, eles melhoraram bastante dos sintomas, especialmente da urgência que eles tinham para ir no banheiro. Isso era uma coisa bastante importante, né? Ele melhorava a distensão, melhorava a urgência, melhorava a frequência e melhorava a consistência. Eu tive a oportunidade de estar com o Thaley, que estava no grupo que fazia o estudo da Alozetron, numa mesa redonda aqui do nosso Congresso de Doenças Funcionais, e perguntei, mas por que vocês não fizeram Alozetron? Ele falou, olha, do ponto de vista verdadeiro, eu te diria que a gente tinha uma droga nova que estava sendo lançada, tal, se você pegasse uma droga já sem patente tal, e defendesse isso, talvez não fosse comercialmente viável, mas a verdade é que é uma droga que a gente pode usar com essa finalidade, eu acho que tem uma boa resposta. A Alozetron ainda é utilizado nos Estados Unidos. Outra droga que nós não temos aqui é a Luxadoline, que é uma droga que é um agonista Mi e K-opioide e um antagonista delta-opioide. Com isso, você diminui motilidade, você diminui a secreção de cloro, faz o oposto lá do que os remédios de constipação, e melhoram a dor visceral. Tem 2 estudos de fase 3, compara com o placebo com melhora da dor e melhora da consistência das fezes. Isso foi suficiente para o AGA sugerir a favor do uso do Eluxadoline, com melhora principalmente da consistência e da urgência, menor efeito na dor abdominal, e ele só tem contraindicação nos pacientes colicistectomizados, que pode aumentar o risco de estase biliar naqueles pacientes que têm o etilismo um pouco mais acentuado. Acabando a diarreia, com essas opções que nós temos um pouco limitadas, a gente vai para o paciente com laxante, são pacientes também pacientes com constipação. O primeiro passo nessa etapa 2, né, nesse segundo step ali, seria o uso de laxantes, como a gente já está acostumado, já está já tem uma prática muito grande do uso de laxantes. Se não, na falha, a gente pode utilizar o secretagogos, que nós fomos brindados durante alguns meses ou poucos anos com lubiprostona. Hoje em dia, o que nós temos são os agonistas 5-HT4, quer dizer, ele faz o oposto do antagonista 5-HT3, ele faz o agonismo do receptor 5-HT4, estimula aumentando a motilidade. Então, você tem o linaclotide, tenapanor, plecanatide e lubiprostona, que são chamados secretagogos, que ganham esse nome por quê? Porque faz, diferente do laxante, que puxa líquido osmoticamente para dentro da luz, os secretagogos secretam líquido ativamente para dentro da luz. Você ainda tem o tegazeroide, esses laxantes osmóticos, o mais estudado deles é o polietileno glicol, desde 2014, mas você não tem estudos recentes, e a crítica é que você só tem estudo do polietileno glicol por 4 semanas. Ele não tem efeito na dor, mas ele aumenta a frequência dos movimentos intestinais. Então, ele funciona para constipação, mas não funciona isoladamente para a síndrome do intestino irritável. Você tem que acrescentar mais alguma coisa. E essa alguma coisa nós tínhamos disponível, que era a lubiprostona, né? Infelizmente, isso saiu de mercado, ela ativava o canal de cloro, mas você também pode ter a estimulação da guanilato ciclase ou mesmo da inibição da troca só de hidrogênio. Todos eles fazem com que, em última instância, você tenha uma secreção ativa para dentro da luz.
todos eles são eficazes comparados ao placebo, mas houve uma network meta-análise envolvendo 8.500 pacientes, mostravam que todos os secretagogos eram superiores ao placebo, mas o linaclotide foi o de maior eficácia como endpoint primário recomendado pelo FDA. Então, o linaclotide, quem sabe, um dia chega para a gente. O que a gente teve até pouco tempo atrás foi a lubiprostona, com bons resultados, veja, não só na frequência, e ao longo do terceiro mês vai melhorando em relação ao primeiro mês. O primeiro mês você tem que insistir um pouquinho para ele usar, mas além de melhorar a frequência, você melhorou dor, inchaço, a gravidade, a constipação e o esforço da constipação. E alguns estudos mostraram que você conseguia ter uma melhora sustentada até por um ano. Então, foi uma pena que essa droga tenha tirado do mercado. Quem sabe aí algum laboratório nos brinde trazendo de volta aí algum secretagogo, quem sabe linaclotide. Bom, então você tem o AGA a favor disso. Alguns de nós seremos saudosos do tegazeroide, que é um agonista 5-HT4. Ele faz alívio dos sintomas, alívio global dos sintomas. Ele melhora a constipação e melhora a dor comparado ao placebo. O que acontece foi uma coisa curiosa. Eu tive a oportunidade de participar disso porque fazia parte do grupo da Novartis que estava trabalhando com essa droga, estava nos Estados Unidos quando saiu uma recomendação do FDA de suspensão, mas vejam que coisa curiosa, você tem um estudo, isso tudo saiu de um grupo independente que analisou o material da Novartis, um grupo até do Monte Sinai, do Hospital Monte Sinai em Nova York. Eles analisaram tudo e viram o seguinte, dos 18.000 pacientes estudados, 18.000, tá? 14 apresentaram algum efeito adverso. Isso está absolutamente dentro da estatística de evento adverso cardiovascular, perdão. Isso está dentro da estatística da população geral. 0,07% da população geral nessa faixa etária que foi estudada tem algum evento adverso cardiovascular. O problema é que 13 desses eventos foram no grupo do tegazeroide e apenas um no grupo do placebo. Então, o que aconteceu foi que todos esses pacientes tinham algum fator de risco. Então, hoje, quando você vai liberar o tegazeroide, é liberado lá para mulheres entre 18 e 65 anos, sem história de problemas cardiovasculares, que tem o diagnóstico confirmado de síndrome do intestino irritável e não tem nenhum desses fatores de risco aqui, né? Idade, tabagismo, índice de massa corpórea e tal. A partir daí, esse paciente é liberado para o uso de tegazeroide. Mas eu tive a oportunidade de utilizá-lo também, desde o seu lançamento até a sua suspensão, e realmente é uma droga muito interessante. No momento que foi suspenso, estava sendo estudada até para dispepsia funcional do tipo de distúrbio de esvaziamento gástrico. Tá? De qualquer forma, a AGA é a favor para esse grupo que teoricamente está fora do risco. E o problema é quando nada disso dá certo, entendeu? Quando nada disso dá certo, você não consegue melhorar os sintomas, o que a gente faz? E aí eu te digo que a gente tem especialmente uma pobreza. Maurício e o Fábio estavam comigo na reunião, a última reunião da Sociedade de Motilidade Digestiva, presidida pelo nosso querido Luiz Abraão, e a gente estava vendo o que a gente faz para a famosa terapia comportamental ou hipnoterapia. Quando você conversa com o pessoal lá fora, descansa de dizer, é uma terapia comportamental com profissionais que sabem que estão lidando com doenças funcionais, seja isso exatamente o que isso quer dizer, entendeu? Hipnoterapia é a mesma coisa. Então, não basta encontrar alguém que faça TCC, não basta encontrar alguém que faça hipnoterapia, tem que ser alguém com a formação específica para doença funcional. Tá? Então, isso é uma coisa... Eu já estou chamando para o nosso grupo, já entraram alguns interessados que fazem terapia comportamental, alguns psiquiatras, algumas pessoas que fazem algumas especialidades paralelas que eu acho que a gente vai conseguir montar um grupo forte nesse sentido de pessoas interessadas. Se nada disso adianta, né, do que você avaliou, talvez seja interessante você repensar o seu diagnóstico. Então, eu chamaria a atenção, será que esse cara constipado não tem uma evacuação dissinérgica? Será que ele não tem uma constipação de trânsito lento mesmo, uma miopatia, uma neuropatia? Talvez a gente tenha que tomar alguma medida.
E se esse cara tem diarreia? Será que ele não tem uma diarreia ácida? Aqueles doentes que às vezes tiraram a vesícula, 1% da população, você tem a secreção de ácido biliar, que ela vai até o intestino delgado, no ilho ela é absorvida e faz o ciclo enterohepático dos ácidos biliares. 1% da população não tem o receptor chamado BAT, que faz a absorção do ácido biliar, e esse ácido biliar cai no intestino, cai no cólon, tem um efeito de sabão, e com isso você tem diarreia, a famosa diarreia ácida, que vai melhorar com colestiramina. E é difícil fazer o diagnóstico, então a gente acaba, você tem um CECAT, você tem uma ensaio que a gente não tem disponível no Brasil, do ponto de vista prático, o que você faz, que a diarreia não melhora nada, você faz colestiramina. E você tem colite microscópica, que nós já falamos antes, do papel da colonoscopia. Mas vamos esquecer o diagnóstico diferencial e vamos voltar aqui na terapia comportamental, porque no ano passado saiu um estudo bastante interessante de terapia cognitiva comportamental em pacientes que não responderam ao tratamento medicamentoso. Então, todo esse organograma que vocês viram agora atrás, eles não responderam esse organograma e foram submetidos, então, à terapia cognitiva comportamental. E os estudos foram muito interessantes, que mostraram que houve uma resposta bastante satisfatória, tá? Tanto na melhora dos sintomas, no alívio dos sintomas, como a melhora da qualidade de vida desses pacientes. Então, eu acho que essa é uma barreira, sabe, que a gente precisa, especialmente no nosso grupo de neurogastromotilidade, como a gente, né, agora está ampliando o leque do nome da sociedade de motilidade, porque realmente é uma coisa um pouco mais ampla, que a gente tem que conhecer um pouco mais desses pacientes mais resistentes. Então, eu te diria que hoje o estado da arte do tratamento da síndrome do intestino irritável ainda é baseado nos sintomas, mas na verdade, eu assisti uma palestra de um alemão no Congresso Europeu, está me faltando o nome dele aqui, e assisti neste DDW uma palestra da doutora Lin Shang, que também faz parte do grupo de fígado, do grupo mais da diretoria do grupo de fígado, do grupo de Roma, perdão, do grupo de Roma. Todos eles insistiram muito que provavelmente o Roma 5, que deve vir em 2025, deve ser baseado mais na fisiopatologia do que nos sintomas. Então, está começando a se mapear onde praticamente toda essa alteração de sensibilidade, de motilidade do nosso tubo digestivo, ela está relacionada à percepção que está das junções intercelulares e todo o mecanismo inflamatório que acontece antes e depois da nossa barreira. Veja se isso não explica tudo. Se você tem uma genética, você já tem uma predisposição para isso. Se você tem um estresse, o estresse exatamente ativa mastócito, faz uma degranulação dos mastócitos que aumenta a permeabilidade. Isso já está comprovado, isso já está mapeado. Se você tem uma disbiose, se você tem uma alteração do processo inflamatório do intestino, isso também leva a uma percepção maior. Então, quando você começa, tudo o que se junta de alimento, de disbiose, de estresse, de genética, tudo isso passa pela permeabilidade do intestino, é o famoso leak gut, né? Quer dizer, essa parte, essa barreira que existe entre a área externa nossa que nós comemos e a barreira interna, que é a nossa percepção, é a relação entre o cérebro e nosso segundo cérebro, que é o intestino. Não só isso tudo já está bastante mapeado, e quem sabe um dia a gente vai poder conversar sobre essa fisiopatologia de bases um pouquinho mais sólidas, mas já começaram a utilizar alguns imunobiológicos para tratamento de doenças resistentes. Então, eu acho que é uma questão de tempo da gente estar conversando uma aula de síndrome do intestino irritável, uma fisiopatologia bastante diferente, com um tratamento bastante diferente, já baseado na fisiopatologia e não mais nos sintomas principais. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. A gente ainda tem, acho que, uns 10 minutos aí, né, Fábio, para a gente fazer a consideração sobre essas drogas, a experiência desse grupo todo aí, que é fantástico.